E aí galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo, como está expresso aí no título, é falar sobre as contratações realizadas por cada time na Série A do Campeonato Brasileiro nessa janela de transferências que fechou na última quarta-feira. Quem melhor se reforçou, quem trouxe alguém interessante. Obviamente esse vídeo tem muita questão subjetiva, tem muita opinião, né? Então a ideia é que eu faça aqui o vídeo com as minhas análises e que vocês nos comentários também coloquem aí quais jogadores que vieram para o futebol brasileiro que vocês gostariam que tivesse vindo para o seu clube, né? Seja o Cruzeiro, como a gente torce, ou se você torce para outro time e tá assistindo, também deixa aí nos comentários. Mas antes das análises, eu lembro que esse vídeo é feito com patrocínio da Betfair, site de apostas esportivas que é apoiadora aqui do canal 6x1 e patrocinador master do Cruzeiro. A Betfair que tá com uma oferta para novos clientes de até R$200 em aposta grátis, basta entrar pelo link da descrição, faz lá o seu cadastro que é super simples e rápido, já começa a fazer uma fezinha, e se você já é familiarizado com esse ambiente de apostas esportivas, torcedor do Cruzeiro e faz aposta em outro site, você tá vacilando feio, tá? Porque a Betfair é a única casa que efetivamente investe no nosso clube. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, galera? Vai na manha pra se divertir. Só uma ponderação que eu gostaria de fazer antes de ir pra análise clube a clube. A janela de transferências do Brasil fechar no dia 2 de agosto, sendo que os mercados europeus vão ficar abertos até o final do mês, até o início de setembro, é uma burrice sem tamanho da CBF, tá? A nossa janela de transferências deveria ter o mesmo prazo da janela das principais ligas. Não precisa colocar o nosso calendário igual o deles. Eu até acho melhor que a gente tenha as férias no final do ano, eles têm as férias no meio do ano, porque aí a gente sempre tem jogo de futebol para assistir. Mas a janela de transferência tem que ser pareada, porque nesse momento todos os clubes brasileiros estão, desculpem o português rasgado, com o cu na mão. Tá todo mundo com medo, porque se aparecer uma grande proposta, vai perder jogador e não tem como ir no mercado repor. Um mês assim é um negócio bizarro, tá? Isso aí tem que ser revisto, assim como essa regra, né, de 6 jogos por um time não poder se transferir, ela passa a ser um negócio idiota quando a gente já tem as janelas de transferência pré-estabelecidas. Vamos começar com o líder, hein? O Botafogo, que trouxe apenas 2 jogadores, ambos uruguaios, o lateral direito Matheus Ponte e o meio atacante Diego Hernandes. Bons nomes, acho que o Botafogo tá até pensando mais no futuro do que no presente, né? A temporada do Botafogo é muito boa, eles abriram mão do Daniel Borges e trouxeram o Matheus Ponte, que é um bom lateral, um cara que inclusive acho que vai jogar, foi titular do Uruguai aí no último Mundial Sub-20, uma aposta muito interessante. E o Diego Hernandes é mais um meio atacante, canhotinho, habilidoso ali, bom jogador também, eu acredito que vai entrar nessa rotação aí do treinador. O vice-líder Flamengo buscou 3 jogadores, o goleiro Rossi, o volante Alan e o atacante Luiz Araújo. Acho que os 3 são bons jogadores, o Rossi é o goleiro que jogou por muito tempo no Boca Juniors, né, já tinha aí pré-contrato, teve até uma rápida passagem pela Arábia Saudita, nesse momento está sendo reserva, mas acho que vai assumir a condição de titular. O Alan e o Luiz Araújo eu acho atletas super valorizados. Eles não são ruins, eles têm qualidade, mas eles não valiam tudo que o Flamengo pagou por eles. Acho o Alan um volante bem comum, por sinal, e o Luiz Araújo é um pontinha canhoto, joga ali preferencialmente pelo lado direito, também tem qualidade. São jogadores ok, mas eu não acho que eles sejam melhores que os jogadores que o Flamengo já tem. É questão de ter mais opção e dar uma oxigenada no ambiente mesmo. São bons jogadores. O terceiro colocado, Palmeiras, fez um total de 0 contratações, tá? Não trouxe ninguém na janela de transferências. Tem o avião, mas o avião não conta aqui, né? Não tá no bid, então não tem nada pra gente falar sobre o time de Abel Ferreira. Em quarto lugar na tabela tá o Grêmio, que fez aí 7 contratações. Na prática foram 6, porque o Bruno Alves já estava no clube, mas chegaram o zagueiro Rodrigo Eli, o goleiro Kaique, os meia-atacantes Luan, Iturbe e Lucas Bessosi e o centroavante João Pedro. Acho que o Grêmio fez um bom mercado também. O Kaique é um goleiro que vem pra ser reserva, é um Kaique que jogava no Vitória, né? Chegou a ser titular do Vitória em Série A de Campeonato Brasileiro há uns 6, 7 anos atrás. Pra zaga, a manutenção do Bruno Alves é importante, é um zagueiro habituado a jogar Série A, e o Rodrigo Eli é um cara que foi formado no próprio Grêmio, estava jogando aí na Europa há muito tempo, jogou na Itália, no próprio Milan teve uma passagem, jogou muito tempo na Espanha. O Luan é uma aposta no passado, né? Um jogador que teve ótimos momentos com a camisa do Grêmio, mas nos últimos anos a coisa não funcionou muito bem, no Corinthians, no Santos, teve aquele episódio insólito lá do motel também. Vamos ver se ele consegue voltar a jogar bola. Acho que a aposta no Bessosi é boa, é um menino promissor aí, parece ter talento. No caso do Iturbe, é um cara que era muito promissor e parecia ter talento há 10 anos atrás, não virou o que se esperava, né? Ele que nasceu na Argentina, mas joga pela seleção paraguaia, teve alguns bons momentos na carreira lá no Cerro,
passou Porto, Roma, Torino, jogou em tudo quanto é lugar, jogou um tempo no México, estava na Grécia. Acho uma aposta bem Renato Gaúcho, sabe? Essa de tentar recuperar um jogador. E o João Pedro eu acho que é uma contratação muito boa. O Grêmio precisava de um outro centroavante, até pela situação do Luis Soares, né? O sai, não sai, e também a questão física dele, que não consegue jogar todas as partidas. E o João Pedro é um bom atacante, fez ótimas temporadas com a camisa do Cagliari. No Fenerbahçe lá na Turquia não foi tão bem assim, mas acho que no Grêmio pode ser uma opção bem confiável aí pro Renato Gaúcho. Ele é bom jogador. O quinto colocado Fluminense trouxe 5 jogadores. Na minha opinião, fez um ótimo mercado. Voltaram para o clube o meio-campista Daniel, o atacante Johnny Gonzalez e o zagueiro Marlon, e chegaram o lateral esquerdo Diogo Barbosa e o meia Léo Fernandes. Começando da defesa, né? O Marlon é um zagueiro que passou pelo próprio Fluminense, né? Formado no clube aí, saiu para jogar no Barcelona, rodou um pouquinho ali, jogou algumas temporadas na Itália, teve no Shakhtar. É bom zagueiro, acho que naturalmente ele vai tomar a posição que hoje é do Felipe Melo. Para lateral esquerdo, o Fluminense precisava de um jogador, né? Porque o Marcelo não joga todas, para não precisar, por exemplo, improvisar o Alexander, como fizeram várias vezes, e porque o Jorge também está lesionado. Então precisava de um lateral esquerdo, acho que o Diogo supre bem a necessidade. O Daniel é muito bom meio-campista, tá? É um cara que foi formado no próprio Fluminense, inclusive, estava no Bahia. Acho que na ideia de jogo do Fernando Diniz ele pode ser muito útil aí, até por jogar em diferentes posições. O Léo Fernandes é muito bom jogador, uruguaio, que estava jogando lá no futebol mexicano, né? No Tigres não foi tão bem, no Toluca jogou muita bola. É um cara que eu acho que, se jogar tudo que pode no Fluminense, o Fluminense vai querer ficar com ele em definitivo, porque ele é muito talentoso e é novo ainda, então acho que é um cara que vai dar retorno. No caso do Johnny Gonzalez é uma aposta no passado, né? Porque em 2019 ele fez um ano incrível no Fluminense, depois passou por vários clubes, não conseguiu jogar bem em nenhum, e o Fluminense tenta recuperá-lo. Não tem nem 30 anos ainda, eu acho que vale a tentativa. O sexto colocado, o Red Bull Bragantino, contratou apenas um jogador, o meio-atacante Matheus Gonçalves, que foi emprestado pelo Flamengo. Moleque de tudo mesmo, né? Não é nenhum jogador que chega com a pressão de ser titular, é para ser uma opção de elenco, deve entrar, e aí a Red Bull avalia o jogador, né, para ver se pensa em uma compra em definitivo mais para frente ou não. Mas o Matheus é um jogador bem promissor, só que perderia espaço no Flamengo até pela chegada do Luiz Araújo, né, que tem características parecidas até e é mais experiente, chega para jogar mais. Em sétimo na tabela, o Atlético Paranaense contratou 4 jogadores: o zagueiro Kaká, o lateral esquerdo Esquivel, o volante Vidal e o meia Bruno Zapelli. E na minha opinião, o Vidal, né, que é o jogador mais conhecido, foi a pior das contratações do Atlético Paranaense, porque acho que é um jogador muito caro que não entrega muita coisa tecnicamente já há algum tempo, a idade chega para todo mundo. O Kaká é bom zagueiro, né, formado aqui no Cruzeiro, a gente conhece muito bem, ele estava lá no futebol japonês, chega emprestado, uma boa aposta aí para a zaga do Furacão. No caso do Zapelli é uma aposta também, né, um garoto muito jovem, argentino, bom de bola aí, que o Furacão pretende desenvolver e vender por muito mais, como fizeram com o Vitor Roque, né? Sim, ainda dói. E no caso do Esquivel, lateral esquerdo, acabou falhando contra o Cruzeiro, né? O Wesley rouba a bola dele no lance do gol, mas é também um jogador jovem bem promissor. Em oitavo lugar, o São Paulo buscou 3 jogadores e os 3 muito conhecidos, hein? Os meio-atacantes James Rodrigues e Lucas Moura e o atacante Alexandre Pato. São 3 contratações daquelas que empolgam torcedores, né? Caras de grife, conhecidos, mas a gente deve fazer um parêntese sobre a questão física deles. O James Rodrigues há muitos anos não consegue jogar regularmente em alto nível, tem sofrido muito com lesões. Tecnicamente tem qualidade? Sim, mas tem saído de todos os clubes meio pela porta dos fundos. O Lucas Moura, né, teve bons momentos no Tottenham, os 3 gols na semifinal de Champions contra o Ajax, mas a última temporada do Lucas Moura foi sofrível, tá? Ele fez uma temporada horrorosa com muitas lesões e quando entrava em campo, além de não ajudar, ainda atrapalhava, né? Entregou gols de uma forma bizarra. Ainda bem que no último jogo dele pelo Tottenham ele fez um gol bonito, né, para não sair tão queimado assim, mas a última temporada dele foi muito fraca. Acho que aqui no Brasil ele vai conseguir jogar bem, tá? Mas o Lucas não tá mais naquele auge também. E o Alexandre Pato há muitos anos com problemas físicos, algumas questões de falta de foco também, mas são jogadores de grife, são jogadores que têm talento e que podem ajudar o São Paulo. O nono colocado, Cuiabá, fez aí 3 contratações: o volante Lucas Mineiro, o meia Cleison e o atacante Derek Lacerda. Esses são aqueles jogadores que você fala assim, são boas contratações pro Cuiabá. Eu não queria no meu time, mas acho que no Cuiabá eles vão jogar bem. O Lucas Mineiro é um volante que já tem uma experiência aí de Série A, já jogou em Chapecoense, Ponte Preta, tava no futebol português, né? Ele pertence ao Braga e vem por empréstimo.
empréstimo. O Derek eu realmente não conheço, é um cara que estava na terceira divisão espanhola, não tenho nada para falar sobre ele, mas vamos ver, né, o que ele arruma. E o Cleison é um ponta, né, aquele Cleison de Corinthians, de Ponte Preta, que jogou no próprio Cuiabá. Acho que lá no Cuiabá ele vai ajudar. Queria no Cruzeiro? Não. E falando no Cruzeiro, que está em 10º lugar na tabela, contratou aí o zagueiro João Marcelo, lateral direito Palácios, o volante Lucas Silva, os meia-atacantes Arthur Gomes, Matheus Pereira e Paulo Vitor, e o centroavante Rafael Elias, o Papagaio. Sobre o Cruzeiro a gente já fala todo dia, não tem por que aprofundar nas análises aqui, mas eu diria que a gente conseguiu qualificar todos os setores em que alguém foi contratado, né? O João Marcelo é uma opção válida para a zaga, o Palácios é um lateral direito melhor que o Igor Formiga, o Arthur Gomes e o Matheus Pereira provavelmente vão melhorar a produção do ataque também, o Lucas Silva é melhor que o Neto Moura. Enfim, Cruzeiro acho que agiu bem no mercado. Em 11º lugar na tabela, o Fortaleza buscou aí 6 contratações. O zagueiro português Tobias Figueiredo, o lateral esquerdo Escobar, o volante Pedro Augusto, o meia Cauã Rodrigues e os atacantes Marinho e Imanol Machuca. Um mercado bem alternativo, alguns caras que estavam jogando aí em segunda divisão da Europa. Acho que esse Machuca, que é uma opção aí de atacante de lado, é um jogador interessante também, como o próprio Marinho, acho que pode ser útil lá no Fortaleza, mas são basicamente apostas, né? E o que mais me chama a atenção é realmente o Figueiredo aí, que é um zagueiro que jogou em seleções de base de Portugal, estava há muito tempo jogando na segunda divisão da Inglaterra e vem parar no Fortaleza. É uma contratação bem alternativa, parece coisa de Futebol Manager. O Mano Menezes saiu do Inter, mas o mercado do Inter foi bem Mano Menezes, porque buscou jogadores experientes, comprovados, o goleiro Rocher, o volante Bruno Henrique e o atacante Ener Valencia. Indiscutivelmente são boas contratações quando a gente pensa na qualidade dos caras. O Rocher, goleiro da seleção uruguaia na última Copa do Mundo, né? Acho muito bom, inclusive fez uma partidaça aí contra o River Plate. O Bruno Henrique, um volante também muito provado, Palmeiras, Corinthians, jogou na Europa, estava na Arábia Saudita, né? E pro ataque o Ener Valencia, que vinha de uma temporada espetacular na Turquia, também jogou Copa do Mundo. O Inter trouxe jogadores bem consolidados. O 13º na tabela Atlético Mineiro teve aí 2 contratações que não são nem contratações na prática, né? O Paulinho já estava no clube e o Alan Franco, que voltou de empréstimo. Alan Franco, equatoriano, né? Outro camarada que esteve aí na última Copa do Mundo, é um bom jogador, o Atlético apostou nele lá em 2020, ele esteve emprestado aí nos últimos anos, o último clube tinha sido o Tajeres da Argentina, volta, deve ter seus minutos ali jogando no meio campo, e o Paulinho, que é muito bom atacante, né? Tá fazendo aí boa temporada pelo Atlético, infelizmente ficou. O 14º colocado Corinthians também tem apenas 2 novidades, o zagueiro Lucas Veríssimo e o meia Matias Rojas. E 2 contratações muito boas, né? O Veríssimo, com sua experiência de Santos, de Benfica, provavelmente estaria na Copa do Mundo se não tivesse sofrido a grave lesão, acabou perdendo espaço lá em Portugal e vem emprestado para o Corinthians, muito bom zagueiro, se viesse para o Cruzeiro eu acho que todos nós estaríamos bem felizes. E o Rojas também é um bom meia atacante, estava no Racing. A questão é que o Corinthians faz contratações muito altas, salários absurdos, sem ter como pagar, né? Mas aí já não é da nossa conta. O 15º colocado Santos fez aí 5 contratações, o zagueiro João Basso, lateral esquerdo Dodô, meio-campistas Jean Lucas e Nonato e o atacante Julio Furque. É outro clube que faz aí suas loucuras financeiras, mas acho que na prática o Santos trouxe bons jogadores, né? O João Basso é um cara que o Cruzeiro até tentou, mas o valor era muito alto e o clube não quis pagar, foi muito bem no Campeonato Português pelo Arouca. O Dodô estava aí no Atlético Mineiro, né? O último clube que ele realmente jogou bem foi o próprio Santos, antes da passagem pelo Cruzeiro. O Jean Lucas é muito bom meio-campista, o Nonato também acho um bom jogador, estava no Ludogorets lá na Bulgária. E o Julio Furque eu não conheço bem, o centroavante já experiente argentino, estava há muito tempo no futebol mexicano, teve temporadas com muitos gols por lá, então é uma alternativa até para uma possível saída do Marcos Leonardo, né? Que é muito bom atacante e acho que mais cedo ou mais tarde o Santos vai perdê-lo. Em 16º lugar, o Goiás contratou 7 jogadores. Para o meio-campo vieram Igor Meritão, Luiz Oyama e Rafael Guzzo. Para as pontas, Anderson Oliveira e Alano. E para o comando de ataque, Matheus Babi e João Magno. João Magno que inclusive fez o gol contra o Cruzeiro na partida no Independência. Dá para notar que o Goiás está insatisfeito com a produção ofensiva, assim como o próprio Cruzeiro, né? Buscou muito jogador para frente. Luiz Oyama e Meritão já se provaram bons volantes aí para um nível de Série B. Na Série A veremos como é que eles vão render. O Matheus Babi já teve bons momentos no Botafogo, até no Atlético Paranaense. Acho que o Goiás também fez um mercado interessante dentro das suas possibilidades. O 17º colocado Bahia contratou 5 jogadores. O goleiro Adriel, os laterais Gilberto
Gilberto e Camilo Cândido, o meia Léo Cittadini e o atacante Rafael Ratão. O Adriel é um goleiro jovem, né, que foi envolvido numa polêmica aí sobre renovação de contrato lá no Grêmio, chega para ser uma opção, embora o Marcos Felipe tenha feito um jogo espetacular recentemente contra o São Paulo. Para as laterais Gilberto e Camilo Cândido eu acho ótimos jogadores. Gilberto é aquele que jogou no Fluminense, né, muito bom jogador, estava no Benfica. O Camilo Cândido, uruguaio. O Léo Cittadini ali pro meio campo, eu acho que é também uma aposta naquele Léo Cittadini que jogou muito bem no Atlético Paranaense há alguns anos, mas nas últimas temporadas não fez grande coisa. E o Rafael Ratão teve bons momentos na Europa. O 18º lugar, Coritiba, foi o time mais ativo no mercado, buscou aí 8 jogadores. O zagueiro Reinaldo, lateral direito Rainer, os volantes Sebastião Gomes e Fran Sérgio, e pro ataque Garcês, Edu, Diogo Oliveira e Lucas Barbosa. Reinaldo e Edu a gente conhece muito bem, eram atletas do Cruzeiro inclusive, né? O Diogo chegou muito bem, fazendo gol, dando assistência, é um atacante muito alto, nunca teve aí grandes temporadas, mas chegou jogando bem no Coxa. Sebastião Gomes, que é um volante canhoto colombiano, parece bom jogador. O Fran Sérgio também é um cara experiente, que estava jogando há muito tempo aí no futebol europeu. O Garcês estava na Bulgária também, é um cara que jogou Série B pelo Brusque. O vice-líder América contratou aí 6 jogadores, o lateral direito Daniel Borges, o zagueiro Burgos, o volante Javier Mendes e os meia-atacantes Pedrinho, Paulinho Boia e Renato Kaiser. Esses gringos que chegaram, o Burgos e o Mendes, particularmente não conheço o futebol deles, né? Pedrinho e Paulinho Boia são jogadores para jogar pelas pontas, o Pedrinho com seus problemas extra-campo que o América parece ignorar, né? O Daniel Borges é um lateral que já passou pelo Coelho, então eles já sabem o que esperar, e o Renato Kaiser já teve bons momentos, né? Um atacante que está recuperando de lesão, o América aposta nele, se voltar ao mais alto nível, eu acho que vai ajudar e vai fazer uns golzinhos também. E o Lanterna Vasco foi outro a buscar 8 jogadores, assim como o Coritiba. Assinaram o zagueiro Maicon, o lateral esquerdo Jefferson, o volante Gary Medel, os meias Paulinho Paula e Praxedes, e os atacantes Serginho, Sebastião Ferreira e Pablo Vegetti. Maicon e Medel são contratações bem de alto risco, né? Jogadores veteranos que há muito tempo não rendem aí no melhor nível, mas o Vasco trouxe. O Praxedes é um meia talentoso, né? Um cara que apareceu ali no Inter, foi comprado pelo Red Bull Bragantino. Acho que pode ser um jogador interessante pro Vasco, sim. Esse Paulinho Paula eu realmente não conheço, não tenho nada pra dizer. O Jefferson e o Serginho também me parecem jogadores pra compor elenco, tá? O Jefferson na lateral e o Serginho um ponta que tava na Turquia, até estreou justamente na partida contra o Cruzeiro, mas os dois atacantes que o Vasco trouxe me parecem jogadores muito bons. O Vegetti é um centroavante alto argentino, estava há muitos anos no Belgrano, é um cara bom aí para ter uma referência diária. E o Sebastião Ferreira também é bom centroavante, mas se movimenta um pouco mais. Teve temporadas muito boas no futebol paraguaio, jogou bem no México também, agora estava no Houston Dynamo lá dos Estados Unidos e veio por empréstimo. Acho que o Vasco até se mexeu bem aí do meio para frente. A defesa é que eu não sei se vai melhorar como eles esperam. Falamos de todos os clubes, então para fechar com a minha opinião, eu acho que o mercado mais interessante que foi feito aí é o do Fluminense, tá? Eu acho que eles realmente conseguiram atacar as posições que eles mais precisavam aí, porque eles perderam jogadores no meio do caminho. O Inter fez um mercado interessante de jogadores, né? Muito experientes, o próprio São Paulo também. O Cruzeiro fez um bom mercado. O Corinthians é outro clube que foi bem assertivo, né? Trazendo jogadores que aparentemente vão chegar como solução. O Santos também buscou alternativas legais. Mas acho que no cômputo geral, todos os times conseguiram se reforçar, tá? E o segundo turno do Campeonato Brasileiro provavelmente vai ser bem mais complicado do que foi o primeiro. O Cruzeiro precisa subir seu nível de rendimento e acho que a gente tem peças para isso. Especialmente se o Matheus Pereira jogar tudo que pode, o time do Cruzeiro vai estar num nível mais alto e pode ser que alguns jogadores que estão em baixa hoje sejam potencializados também, né, Gilberto? Eu encerro o vídeo por aqui. Se você gostou, peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, use os comentários para deixar a sua opinião e colocar aí qual você acha que foi a melhor contratação ou as melhores contratações da janela. Fica à vontade, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!